Olá, meus amigos, uma boa noite. Nesta noite, eu gostaria de falar-lhes um pouco acerca da palavra de Deus. O Senhor nosso Deus, Ele nos deixou a Bíblia como um guia para as nossas vidas. Nela, nós encontramos tudo o que precisamos para aprender a viver e aprender a fazer a vontade de Deus. Na Bíblia, nós encontramos que o Senhor Jesus, Ele foi morto, Ele expirou, segundo o evangelista João, pelos nossos pecados. Ele entregou a sua própria vida para nos dar vida. Algumas pessoas perguntam: quem matou Jesus? Foram os romanos? Foram os judeus? Foram os nossos pecados que mataram Jesus? Quem matou Jesus? A verdade é que Jesus entregou-se pelos nossos pecados. Ele assumiu o peso das nossas responsabilidades para com Deus e pagou o peso das nossas iniquidades. No entanto, não podemos afirmar que os nossos pecados mataram a Jesus, pois a própria Bíblia diz no Evangelho de João que Jesus, uma certa feita, ele disse: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou, porque tenho o poder de tirar, de dá-la, e tenho o poder de tornar a tomá-la de volta. Porque este mandamento eu recebi de meu Pai. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ninguém forçou Jesus a ir à cruz. Ninguém obrigou Jesus a morrer pelos nossos pecados. Jesus não estava ali porque ele não podia sair. Jesus não estava ali porque ele fosse imóvel, impotente, porque ele não tivesse condições de se soltar daquelas amarras, daquela cruz, daqueles pregos, daqueles cravos pregados às suas mãos. Jesus estava ali porque ele escolheu estar ali. Porque se ele não estivesse ali, você e eu deveríamos estar ali. E para que você não estivesse ali, pregado àquela cruz, morto por causa dos seus delitos e dos seus pecados, Jesus assumiu o meu e o seu lugar. A Bíblia diz, o apóstolo São Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pecamos muito contra Deus, desde o nosso nascimento. Já nascemos em grande pecado. Já fomos concebidos em pecado. E vivemos em pecado durante toda a nossa vida. Toda a nossa vida gira em torno do pecado. E este pecado, ele tem como consequência a morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. É o preço que pagamos por viver uma vida de pecado. E se Jesus não nos resgatasse, nenhum de nós teria a oportunidade de um dia olhar para a face de Deus. Nenhum de nós que pisamos esta terra teria a oportunidade de um dia entrar nos céus pelas portas e ver o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Deus, assentado no trono da sua majestade, e receber dele um abraço, e receber dele a consolação e o perdão e o carinho de Pai. Mas Jesus não queria que nós perecêssemos. Mas também Deus não poderia simplesmente ignorar os nossos pecados, porque a Ele não seria justo, a Ele seria um Deus conivente, a Ele seria um Deus que passaria a mão em cima de nós e nos deixaria fazer tudo o que quiséssemos.
Teríamos que pagar, de alguma maneira, para Deus o preço das nossas iniquidades. E Deus escolheu que Jesus pagasse em nosso lugar. Jesus se submeteu de livre e espontânea vontade à vontade de Deus, no tocante a morrer por nós. Desceu até o ventre de uma virgem chamada Maria, encarnou no ventre daquela virgem. Viveu aqui na terra durante um período de quase 33 anos, segundo os evangelistas e os historiadores. Permaneceu aqui no meio de nós durante quase 30 anos em silêncio, até que irrompeu nas regiões da Judéia e da Galiléia o seu ministério, a sua vida de milagres. Pregou, curou, alimentou, ressuscitou mortos, curou doentes, andou sobre as águas, deu vida àqueles que estavam mortos. Mas um dia, para cumprir a vontade de Deus, ele entregou-se ao sofrimento, à crucificação e à morte em nosso lugar. Pregado àquela cruz, com uma coroa de 72 espinhos cravadas à sua cabeça, com 3 cravos, 2 nas suas mãos e 1 nos seus pés, uma inscrição naquela cruz de madeira que dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos que olhavam zombavam dele e diziam assim: se tu és o Filho de Deus, desce agora da cruz para que acreditemos em ti. Outros diziam: salvou aos outros, mas não pode salvar-se a si mesmo. No entanto, a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele tinha poder para sair daquela cruz. Ele mesmo disse a Pedro: Pedro, guarda a tua espada na bainha e não faças uso dela. Pensas que se eu quisesse eu não rogaria ao Pai e ele não enviaria agora mesmo legiões de anjos para me defender? Mas se eu fizesse isso, Pedro, como se cumpririam as Escrituras? Ele estava dizendo a Pedro: Pedro, eu estou indo para o Calvário. Não é porque eu não possa me livrar, Pedro. Eu estou indo porque eu quero, Pedro. Eu estou indo morrer no teu lugar por livre e espontânea vontade. Jesus morreu no meu e no seu lugar por livre e espontânea vontade. Ele se entregou à morte por nós. Tudo isso para que você e eu tivéssemos vida e vida com abundância. Basta que você, neste momento, creia nele, entregue a sua vida a ele, confie nele e ele vai realizar grandes milagres na sua vida. Ele pode curar as tuas enfermidades, ele pode trazer paz para o teu lar, ele pode abrir portas de emprego, mas principalmente ele pode curar a tua alma ferida e maculada pelo pecado e garantir a você um lugar junto ao trono de Deus quando tu partires desta terra para subir para a eternidade. Meu amigo, pensa nisto. A mensagem do Evangelho é esta: Jesus morreu no meu e no teu lugar para nos dar vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe nesta noite com estas palavras, em nome do Senhor Jesus. Amém.